Palavra da Semana com Mark Johnson. Episódio 6. Entrando no Reino Celestial. Original publicado no dia 29 de outubro de 2018. Gostaria de compartilhar como eu, pessoalmente, rompi o véu. Também falarei um pouco a respeito de meu testemunho, que é privado, mas expandirei um pouco e explicarei o que estava acontecendo no Reino do Espírito. Cresci como filho do pastor de uma igreja grande, com 2.000 pessoas. Achei que crescer nessa esfera era legal. Meu pai era o pastor e achava que tinha privilégios especiais. Quando cheguei à adolescência, fiquei cansado disso. Notei que estava sendo tratado diferente dos outros e não gostava disso. Eu só queria ser tratado normalmente. Acho que fiquei um pouco desiludido com a igreja e decidi que queria ver o que o mundo podia me oferecer. Continuei a frequentar a igreja, fazendo o papel de filho do pastor, o que fiz um tanto quanto bem. Mas saí para ver o que o mundo podia me oferecer. Em pouco tempo, creio que 1 ou 2 anos depois, notei que o mundo não podia me dar qualquer coisa. Tudo que ele oferece é vazio e não dura. Lembro ter comentado com um amigo não salvo: a vida tem que oferecer mais do que isso, pois agora minha vida é insignificante. Foi aí que voltei para Deus. Estava cansado de ouvir outras pessoas terem experiências sobrenaturais com o Senhor, visitações angelicais. Estava cansado de ouvir os testemunhos dos outros e queria ter o meu próprio. Foi aí que decidi seguir isso. Sei que quando Salomão se tornou rei, sendo novo, não sabia o que fazer. Então o que ele fez? Ele fez sacrifícios. E que sacrifícios! Creio que os sacerdotes amavam a quantidade de sacrifícios que ele oferecia. Ele sabia que havia um princípio nisso. Sabia que se fizesse isso, Deus se manifestaria. Ele precisava da manifestação dele, pois tinha se tornado rei e não sabia o que fazer. Foi isso que eu fiz. Decidi fazer alguns sacrifícios em minha vida, buscar a Deus e ver o que aconteceria. Queria buscá-lo, pois queria encontrá-lo. Sabia que tinha que sacrificar algo, mas não sabia o que. Quando você sacrifica algo, tem que ser um sacrifício, ou seja, tem que custar algo. Durante aqueles dias, estava assistindo esse show na TV. Sentava no sofá com meu pai semanalmente e assistíamos esse show sobre tecnologia recém-liberada. Eu amava esse show, mas decidi que esse seria o meu sacrifício, ou seja, sacrificaria o tempo que passava assistindo, bem como o tempo que passava com meu próprio pai, e passaria esse tempo com o Senhor. O show durava somente meia hora e sabia que era pouco tempo. Assim, determinei em meu coração que depois que chegasse do trabalho, jantasse e lavasse os pratos, passaria o resto daquela noite com o Senhor. O que eu fiz? Eu tocava um cassete com louvor e adoração e passava 30, 45 minutos, a fita toda adorando o Senhor. Depois eu sentava, esperava e orava em línguas. Eu focava minha mente no Senhor, imaginava-o. O foco e determinação são chaves. Ficava focado orando em línguas. Fiz isso semana após semana. O que eu não sabia que estava acontecendo aqui é que, enquanto eu estava louvando e adorando, estava abrindo um portão no céu, estava abrindo um portão lá. Não sabia que estava fazendo isso, mas agora tenho mais entendimento. Em Isaías 60, 18, lemos na segunda parte: mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. O que está acontecendo aqui? Como que isso dá acesso ao reino de Deus? Primeiro, os muros de salvação. Você não pode entrar no reino de Deus sem salvação. Jesus Cristo é a nossa salvação. Quando viemos a Jesus Cristo, recebemos acesso ao reino de Deus, à sua esfera. Na nova era, eles tentam entrar no Espírito através de outros meios, como vimos 2 semanas atrás, mas isso não dá acesso ao reino de Deus. Não é possível entrar em seu reino. E depois lemos: e as tuas portas, louvor. Como você abre os portões? Com louvor. O louvor abre os portões para entrar no reino de Deus nas regiões celestiais. Salmo 100, 4.
Entrem por suas portas com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor. Dê-lhe graças e louvem o Senhor. Salmo 118, 19. Abram para mim as portas por onde entram os justos. Entrarei e darei graças ao Senhor. Há muitas outras escrituras que falam sobre portões e louvor. O que eu estava fazendo quando era adolescente, estava louvando e adorando e abrindo um portal no céu dentro do meu quarto. Estava fazendo isso toda semana e, ao mesmo tempo, no mesmo dia. Estava estabelecendo esse padrão. Sabe, quando você bate na porta e ela não abre, você volta e bate novamente. Eventualmente, a pessoa pensa: quem fica batendo na porta às 7 da noite? Quem fica batendo? Eventualmente, a porta se abrirá. Por quê? Eu estava sendo consistente e meu coração estava determinado de que entraria no reino de Deus e que teria um encontro sobrenatural com Deus, com Jesus. Sacrifício é uma chave. Louvor e adoração abrem os portais. Isso ficou tão intenso porque fiquei fazendo isso dia após dia, semanalmente, por vários meses, pois havia determinado em meu coração que teria um encontro e isso aconteceu. Um dia estava fazendo as mesmas coisas, louvando e adorando, meditando e esperando em Deus, e um dia Jesus entrou em meu quarto pela parede. Ele nem passou pela porta do meu quarto, ele entrou pela parede. Esse foi o meu primeiro encontro com Jesus Cristo. Uau, que encontro! Naqueles dias, como ninguém havia tido esse tipo de encontro, eu brinquei com os meus amigos dizendo que ele tinha vindo provavelmente porque veio ver meu pai e me viu orando e decidiu ver quem era. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus Cristo veio para me visitar e falar pessoalmente comigo. Por quê? Porque tinha determinado em meu coração. Eu tinha concordado que eu não pararia de buscá-lo até que eu o encontrasse. E é isso que ele está buscando, uma atitude do coração. Qual é a atitude do teu coração? Você quer se encontrar com Jesus? Você quer ver o reino angelical? Você quer ter encontros com ele? Você precisa buscá-lo através de louvor e adoração, meditando e esperando no Senhor. Vou relatar uma frase do filme Jornada das Estrelas. Você faz ou não faz? Tentar não existe. Não tente entrar no reino de Deus, simplesmente o faça. Determine em seu coração que você fará isso e não que você tentará. Não tente fazer isso, faça. Faça o compromisso em teu coração que buscará o Senhor e o encontrará. Fica fazendo isso, fique batendo na porta do céu até que ela abra. Chegou a um ponto que eu ia para o meu quarto, fechava a porta, sentava e depois de 5 a 10 segundos de oração, a presença de Deus enchia o meu quarto. Tão rápido. Por quê? Porque tinha estabelecido um portal rumo ao céu no meu quarto. Foi rápido assim. Dentro de 5 a 10 segundos eu estava na presença do Senhor. Um dia meu cunhado veio e bateu na porta do meu quarto. Abri a porta e ele falou: "Uau, a presença de Deus!" A presença era tangível. Na realidade, a presença se tornou tão tangível que eu começava a orar e os demônios que estavam em mim começavam a se manifestar. Eles começavam a manifestar quando começava a orar. Chegou a tal ponto que eu não podia orar sem ver essa manifestação. Eu tentei seguir adiante, mas não deu certo. O poder de Deus chegou a esse ponto em meu quarto. Por quê? Porque eu tinha estabelecido um portal no céu. No final, tive que buscar libertação para ser livre daquela entidade demoníaca, e depois disso tudo ficou bem. O portal que eu tinha criado começou a ir comigo. Quando ia dormir na casa de um amigo, pedia licença e me retirava, pois queria orar, e após 5 a 10 segundos de oração, a presença de Deus se manifestava. Por quê? Eu já tinha aberto aquele portal no meu quarto e agora se movia comigo. Tive encontros com anjos. Numa das vezes que encontrei um anjo, ele tinha um pergaminho em sua mão e disse: "Legal." Levantei-me da cama e caminhei até ele para ver o pergaminho. Quando olhei, vi somente notas musicais. Pensei: que estranho, notas musicais? E imediatamente fui transportado. Não estava mais em meu quarto.
Ainda estava do lado desse anjo quando ele começou a cantar, e vi a cidade onde estávamos começar a desmoronar. Naqueles dias não estava muito envolvido na política ou noticiário, mas naquele tempo havia um milionário na cidade que estava na corte por causa de fraude. 2 ou 3 semanas depois, eu encontrei esse anjo novamente e notei que o edifício que estava desmoronando era o edifício desse homem. 2 ou 3 semanas depois, ele foi preso. O império dele desmoronou. Eu testemunhei isso. Testemunhei isso porque me dispus a passar tempo esperando no Senhor. Voltei recentemente de uma viagem internacional onde estava filmando um documentário. Fiquei por ali cerca de um mês. Estava preocupado com a perda da bagagem, do contrário, não poderia fazer a filmagem. Eu tinha equipamento de luz, de som, e se perdesse qualquer coisa não poderia fazer isso. O tempo que tinha para filmar era bem apertado. Assim, passei bastante tempo orando e pedindo proteção ao Senhor. Enquanto estava viajando, pedi para que meus amigos orassem pela bagagem e que tudo chegasse lá. Cheguei no aeroporto e fiquei ali de pé. A pessoa estava digitando minha informação. Acalmei-me e disse: "O senhor está aqui." E imediatamente eu ouvi do meu lado. Perguntei: "E a minha bagagem?" Eu me virei e a bagagem estava indo na esteira rolante e vi um anjo de pé do lado dela, indo na esteira rolante juntamente com ele. Foi engraçado. Geralmente vemos que é algo que uma criança gostaria de fazer, ir junto com a bagagem. Tive que me recompor e parar de rir, mas foi muito engraçado. Mas o Senhor cuidou de mim e eu sabia que minha bagagem chegaria segura. Foi para todos os lugares em segurança. Mesmo no avião vi o Senhor ao meu lado. Mesmo no aeroporto, eu olhei e ali ele estava presente. Nós temos que começar a focar mais e mais no Senhor e também em atividades cotidianas. Não vamos fazer isso somente quando formos à igreja ou durante o nosso tempo individual com Ele e enquanto esperamos nele. Vamos focar no Senhor todos os dias. Vamos permitir que Ele faça parte do que nós fazemos. Convide-o, sim, convide-o. Minha esposa dirige por 1 hora para ir trabalhar e o Senhor senta no assento do copiloto por todo o tempo. Temos que incluir Jesus em nossas vidas cada vez mais. Quando Jesus nos salva, voltamos-nos do reino do mundo para o reino de Deus, e é uma jornada. Imagine, há 2 reinos, o mundo e Deus. Quando determinamos em nossos corações que queremos o reino de Deus, damos as costas para o mundo e começamos a caminhar rumo ao reino de Deus, rumo ao seu reino. Temos toda a nossa bagagem conosco, nossa mochila, tenda, comida, água, cama, corda, canivetes, algo para fazer fogo, kits. Temos tudo isso em nossa mochila. Mas essas são as coisas que o mundo diz que você precisa. O mundo diz que você precisa desse novo celular. O mundo diz que você precisa de um carro melhor, que você precisa assistir esses filmes, esses programas de TV. Você tem que ler esses livros, tem que comprar essas roupas. Isso é o que o mundo fala para você fazer. As pessoas têm que despachar isso, têm que deixar isso de lado, pois a única coisa que elas farão é te sobrecarregar. As coisas do mundo são um peso. Quanto mais rápido você se livrar das coisas pesadas, mais rápido caminhará rumo ao reino de Deus, sua esfera. Se você estiver escutando a voz do Espírito Santo, ele virá, falará com você e dirá: "É tempo de deixar isso de lado. Você não precisa de água. Eu te guiarei às nascentes de água na sua jornada. Deixe as garrafas de água de lado. Estão pesando sobre você. Você não precisa de abrigo. Deixe tua tenda e cama para trás, e eu te abrigarei debaixo da sombra das minhas asas. Não se preocupe em coletar alimento. Você não precisa de comida. Eu te darei pão que procede da palavra de Deus." Todos temos responsabilidades nesse mundo e precisamos ser responsáveis com tais coisas, pois Deus nos colocou nesse mundo e temos que viver aqui. Mas não precisamos viver baseados nesse mundo como nosso sustento. Há uma diferença. Conforme deixamos toda essa bagagem e caminhamos rumo ao reino de Deus, sua esfera, chegamos ali mais rápido
porque não temos todo esse fardo, e quando entramos na esfera de Deus, temos que estar nus diante dele. Qual o significado dessas roupas que usamos? Elas representam o mundo.